Hoje eu vou ensinar vocês como fazer fuxicos de crochê. Com essa estrutura básica, nós podemos fazer várias outras coisas, como porta-copos, suplás e até toucas. Então eu vou mostrar como nós podemos fazer 3 tipos diferentes de fuxico. O primeiro deles, usando os pontos da correntinha inicial. Segundo, fuxico dentro da correntinha inicial. E o terceiro, fuxículo com o círculo mágico. Espero que vocês gostem e cliquem em like ou gostei para mim. O seu like ajuda muito a divulgação do meu vídeo. Eu vou falar rapidinho do esmalte que eu estou usando. Ele é da linha Solaque, da marca Bourjois. Eu estou usando o Rouge Diva, uma das minhas cores favoritas. Olha como ela fica bonita na unha. E mais uma vez, igualzinha à cor do potinho. Basta 2 camadas para você chegar nessa cor aqui. Super recomendo, eu adoro esse esmalte. E fazer a unha e logo em seguida fazer artesanato só com esse Instant Dry da Sally Hansen. Então hoje eu tô com essas 2 combinações aqui e qualquer dia desse eu faço uma resenha sobre esse Instant Dry também. Vamos começar dando o nó inicial do nosso trabalho. Eu já ensinei a vocês como fazer essa manobra para inserir a linha da nossa agulha. Opa! Então você vem aqui, faz como se fosse um lacinho, enfia a sua agulha nele, de modo que quando você puxar as 2 extremidades, você tenha o seu nozinho inicial, um nozinho deslizante. Então vamos iniciar o nosso fuxico fazendo uma correntinha de 6 pontos, aquela correntinha também que vocês já sabem fazer. Ela vai ser a base do nosso trabalho. Então quando ela estiver pronta, você insere a sua agulha no primeiro nozinho que você fez na correntinha, desse jeito aqui. Dá uma laçada e coloca a linha no meio dos seus 2 lacinhos, suas 2 laçadinhas, de modo a fazer um anel. Esse é o nosso anel inicial. Então vamos subir 3 pontinhos que equivalem a um ponto alto. E a partir daí eu vou fazendo pontos altos usando os pontos da minha correntinha de base, da minha correntinha que virou um anel. Então você vai fazendo ponto alto atrás de ponto alto para ir dando forma do nosso fuxico. Eu fiz 6 correntinhas desse meu anel inicial e eu quero fazer 12 pontos altos. Então prestem atenção, cada ponto alto, cada ponto base vai abrigar 2 pontos altos. Então você vai fazer 2 pontos altos em cada pontinho do seu anel, para dar o número que a gente quer. Então você vai fazendo ponto por ponto. Aqui eu vou deixar bem devagarinho para você não se perder nos pontos altos. Então tá vendo como vai pegando forma? Então dá uma laçada, pega o seu ponto base, puxa com uma terceira linha nele. Depois você passa pelas 2 laçadinhas iniciais e depois pelas 2 últimas. Não tem segredo, é só acompanhar o vídeo. Uma dica, não force muito os pontos da sua correntinha, porque como você está vendo, eu estou tendo dificuldade de inserir a minha agulha nos meus pontos base. Isso porque provavelmente eu deveria ter deixado a minha correntinha inicial mais larguinha, mais frouxinha. Mas você pode usar também o ganchinho da sua agulha para introduzir no seu nó base. Ele também serve para isso. Então agora eu já fiz 9 pontos altos, contando
com aquelas 3 correntinhas iniciais e faltam só mais 3. Então, ponto alto, passa pelos 2 primeiros, depois pelos 2 últimos, laçada, enfio no ponto base e puxo. Passo pelos 2 primeiros, passo pelos 2 últimos. Dou um pouquinho de linha aqui e vamos para o nosso último ponto alto da nossa florzinha. Muito bem. Quando tivermos o nosso trabalho pronto, nós contamos 1, 2, 3 na nossa correntinha inicial e prendemos com um ponto baixíssimo, para assim formarmos essa florzinha. Deixa bem apertadinho aqui para não escapar. E essa aqui é a nossa florzinha inicial, o nosso fuxico de crochê. A partir daqui você pode fazer um monte de outras coisas, mas eu vou ensinar a vocês como arrematar esse trabalho de uma forma bem bonitinha. Então, eu vou voltando com os nossos pontos e fazendo como se fossem pontos baixos ao contrário. Tá vendo? Deu uma prendidinha aqui, mas eu já vou soltar. Quando isso acontecer, tira a sua agulha, coloca ela de novo e deixa pra fora as partes de fio que não fazem parte do seu ponto, tá bom? Pra não prender o seu trabalho. Então, volto um pra trás e dou um ponto baixo. Isso, força. Esse daqui chama-se ponto caranguejo, porque ele vai para trás do nosso trabalho, não para frente. Tem aquele dito popular que fala que caranguejo anda para trás. Então, daí vem o nome do nosso ponto. Então, você vai fazendo até o final do seu trabalho, esse ponto caranguejo, que ele vai dando essas pontinhas ao redor da sua florzinha, dá um acabamento muito bonito. Com a nossa florzinha formada, vamos esconder essa partezinha aqui de trás para ficar mais bonitinho. Então, você vai passando essa sua linha de sobra por dentro dos pontos para camuflar o seu trabalho. Faça isso na parte de trás dele, porque no caso dessa linha, como nós temos um degradê, ele não fica tão bem camufladinho assim. Então tenha cuidado de fazer na parte de trás do seu trabalho. Vai fazendo até você esconder totalmente o seu trabalhinho e na frente ninguém vai notar que você fez camuflagem alguma. Eu desfiz os nossos pontos caranguejos para fazer um aumento do nosso fuxico junto com vocês. Então eu subo 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. No próximo ponto, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo espacinho, assim como estávamos fazendo no início do nosso trabalho. Só que no próximo ponto, eu vou fazer somente um ponto alto. Essa vai ser a nossa diferença. Então, vamos alternar 2 pontos altos no mesmo espacinho com um ponto alto no mesmo espacinho. Tá vendo? Nesses 2 do meio. Ainda, nesse último, ainda preciso fazer mais um ponto alto para continuar o padrão. E esse aqui vai ser o aumento da nossa circunferência. Se não fizermos isso, o trabalho ou vai encanelar
ou vai virar uma bolinha, porque se formos fazendo 2 pontos altos em cada espacinho, ele vai ficar muito grande, então ele vai começar a se curvar, como se fosse uma touca ou uma bexiga. E agora esse não é o nosso intuito. Vamos fazendo então o aumento próprio para que ele fique plano. Então, 2 pontos altos no mesmo espacinho, seguidos de um ponto alto no mesmo espacinho, até o final do nosso trabalho. Chegando no fim do nosso trabalho, nós unimos as duas partes, contando 3 correntinhas, nosso ponto inicial, e fazendo um ponto baixíssimo para prendermos com o último ponto. Então, aqui está a nossa florzinha aumentada, nosso fuxico aumentado. A partir daqui, a gente pode fazer porta-copos, suplá e até toucas, depende da receita que você estiver seguindo. O nosso segundo fuxico vai ser aquele com os pontos dentro da correntinha, então vou ensinar para vocês como fazer. Vamos desde o início, fazendo o nosso nó inicial. Isso, passa a agulha dentro, puxa as extremidades e temos nosso nozinho inicial. Agora eu subo a correntinha, mesma correntinha de 6 pontos, para começar o nosso trabalho. Agora a linha está meio dobradinha porque eu desfiz o trabalho anterior para fazer esse, então ela fica meio encaracoladinha por causa da forma dos pontos anteriores, mas tudo bem. Então, novamente, unimos o final da nossa correntinha ao início dela, colocando as 2 laçadas na agulha e puxando linha para dentro delas. Isso, então temos nosso anel inicial. Então, para esse anel de 6 correntinhas, eu vou fazer 18 pontos altos dentro desse anel. Mas antes de tudo, eu vou subir 3 pontos altos, vou subir 3 correntinhas para darmos a altura do nosso trabalho. Então, depois que a correntinha estiver pronta, aí sim, eu vou fazer 18 pontos altos dentro desse meu anel. Não vou usar nenhum ponto como referência, eu simplesmente faço dentro do nosso anel. Até desfiz esse porque ele acabou saindo dentro de um pontinho, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos pontos dentro do anel. Então, por causa disso, dá para fazer um monte deles. No meu caso, eu vou fazer 18. Já completei 2/3 do meu fuxico. Como vocês podem ver, fiz pontos altos em toda essa extensão. E agora, para completar esse último terço, eu dou uma apertadinha nos fuxicos, nos pontos altos, porque senão os últimos pontos não vão caber no meu fuxico. Então, apertando, esses pontos vão ocupar quase a metade do meu fuxico, eles diminuem bastante a área deles. Fica bem bonitinho, porque quanto mais juntinho eles ficam, mais bonitinho o fuxico fica, e eu tenho espaço para continuar o meu trabalho.
certinho. Chegando ao final do meu trabalho, é só eu unir a terceira correntinha do primeiro ponto com esse meu último ponto, e assim temos o nosso segundo tipo de fuxico. Eu particularmente acho isso aqui bem mais bonitinho, porque ele fica bem gordinho, ocupando toda a extensão do círculo. E esse buraquinho no meio também fica bem charmoso. O nosso terceiro tipo de fuxico vai ser o fuxico com o círculo mágico. Então, para fazer esse círculo, você precisa enrolar o fio na sua mão, de modo que na parte de cima dela eles fiquem cruzadinhos, dessa forma. Aí você segura a linha na parte de baixo da mão, para ficar bem firme. Passa a agulha por baixo do primeiro fio e pega o segundo, opa, com o ganchinho. É meio difícil de fazer, porque essa linha é muito molinha. Se fosse uma linha um pouquinho mais durinha, ficava melhor. Mas depois que você finalmente pegou o seu fio, toma cuidado para não perder essa estrutura. Você começa subindo 3 correntinhas, isso, para firmar os seus pontos no círculo mágico. 1, 2, 3. No início vai parecer bem estranho, mas acredita em mim, é uma gracinha esse tipo de fuxico também. Então, você vai fazendo pontos altos na continuidade do seu círculo. Então, força que a gente consegue. Mais uma vez, passa por baixo dele, assim como se fosse fazer um ponto alto normal. Faz uma laçada, passa por baixo do círculo e termina o seu ponto alto. Você faz isso, vai fazendo até ter um número considerável de carreirinhas de ponto alto no seu círculo mágico, porque eles, né, esses pontos altos é que vão formar a sua florzinha. Então continua fazendo ponto alto, atrás de ponto alto, e aí você dá uma puxadinha no restante de linha para aproximar esses pontos altos, tá vendo? Não é uma estrutura tão desgrenhada quanto parecia, até que tem uma forma. Então vamos lá, não desista. Continua fazendo os seus pontos até um número razoável. Quando você tiver entre 10 a 15 pontos altos, você vai pegar essa linha que está sobrando e vai puxar, trazendo todos esses pontos altos para pertinho um do outro. E isso é o que vai dar forma para o seu fuxico feito de círculo mágico. Então você puxa assim até ficar bem pertinho um do outro e depois é só unir o seu último ponto à terceira correntinha do primeiro ponto. 1, 2, 3. Dessa forma. Nós temos uma florzinha bem parecida com aquela do segundo método, do ponto alto dentro da correntinha. Curtiram? Então não esqueça de dar um joinha para mim ali embaixo. Os seus likes ajudam muito na divulgação do meu canal. Muito obrigada e até a próxima videoaula de artesanato com Cíntia Couto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!